Então, tudo bem aí com vocês? Vamos lá. É o seguinte, por que você assiste o Big Brother? Ou por que você acha que quem está em volta de você ou o nosso país assim assiste tanto o Big Brother? Essa pergunta assim, ela me intriga bastante. Eu tenho ouvido muito sobre o BBB nos últimos tempos, né? De quem eu atendo, enfim, em volta no mundo, não tem como não ouvir. E eu fico me perguntando que troço é esse que faz assim o Brasil ser tão conectado a esse negócio que é esse dispositivo desse jogo narrativo, assim. E eu queria fazer um vídeo sobre isso. Eu não faço vídeos em geral sobre, não comento, né, atualidades. Eu não faço isso. Via de regra, eu não faço isso. Mas esse negócio me deixa muito. Eu acho que tem coisas aí que são muito importantes para a gente pensar, né, sobre a nossa vida, sobre o que está acontecendo com a gente, que leva a gente para esses lugares, assim. Então, nesse sentido, esse vídeo tem um pouco a ver com a nossa série das tecnologias do fim do amor. Eu não sei se ele vai pertencer a essa série, mas de alguma forma a gente poderia pensar o Big Brother como uma espécie de assim, manifestação dessa coisa que eu estou chamando de tecnologias do fim do amor. Assim como, ao mesmo tempo, um sintoma disso e uma coisa que se retroalimenta. Mas para isso, vamos lá, vou botar o índice aqui, tá aqui o índice. Esse vídeo de hoje eu fiz muitas notas, eu estou enrolando ele há bastante tempo, então eu fui anotando coisas, pensando coisas, abrindo coisas. Então, assim, eu acho que ele vai ser um daqueles vídeos menos organizados, acho que mais uma conversa mais aberta, assim, talvez confuso para algumas pessoas, eu peço desculpas, para outras acho que não, acho que isso é assim, às vezes a gente abre coisas e é legal, as pessoas falam, que bacana, e às vezes gera uma certa ansiedade, é assim mesmo. Mas, de qualquer forma, tudo que eu citar no vídeo, todos os meus vídeos que eu citar, todos os textos, qualquer coisa que eu venha citar, tá embaixo na descrição. Então, se for essa agonia, vai na descrição. E aqui no player tem os capítulos que são os mesmos do índice, que você pode voltar e tentar repassar as coisas que talvez tenham ficado... não tenham sido tão bem processadas, tá? Então, é isso, né? Vamos lá. E vamos fazer esse vídeo, mas lembrando que ele é uma espécie de conversa de abertura de coisas, tá bom? Eu não vou fechar coisas, tem várias inferências, suposições, pensamentos, algumas delas mais arriscadas, assim. Então, eu fico um pouco receoso de colocar isso assim no mundo, mas é o que é, né? Então, eu peço, se possível, a generosidade e compreensão de vocês para pensar que isso é uma abertura de diálogo, tá? É isso, não é nada... fechado, afirmativo, nunca é aqui, mas dessa vez especialmente. Então, a pergunta que eu quero me fazer, que eu fiz já no começo, é por que a gente está tão ligado ao Big Brother, né? Então, por que aqui a gente fica tão... São 24 anos fazendo isso, né? E a coisa parece que vai ganhando cada vez mais profundidade, entrada, derivações transmediáticas e coisas, e vai virando a discussão do Big Brother, o blog sobre o Big Brother, a live do Big Brother, isso vai ganhando uma coisa, um corpo que vira uma espécie de experiência total do Big Brother. Assim, você pode viver de Big Brother, se você quiser. Como tem algumas pessoas que fazem isso, que eu conheço e tal. Enfim, por que aqui? Por que isso acontece assim, né? Isso é a minha pergunta assim, fundamental aqui no Brasil pra gente. E aí, para pensar isso, a gente vai ter que categorizar algumas coisas aqui, algumas delas são as necessidades emocionais, que a gente sempre vai pensar a partir daí um pouco, né? Que são as 7 necessidades emocionais. Se você quiser entender o que são essas necessidades, está aí embaixo. Mas a gente vai ter que pensar sobre isso. Então, se você quiser aprender melhor, eu não vou desenrolar isso, mas os vídeos sobre isso, sobre as necessidades emocionais, que são as nossas zonas de equilíbrios, são 7, né? De acordo com a neurociência afetiva, que se relacionam a outros sujeitos. Então a gente tem as necessidades fisiológicas básicas, tipo fome, sede, necessidade de dormir, por exemplo, como é que chama? Regulação térmica, uma série de necessidades fisiológicas e algumas necessidades que são emocionais que estão ligadas a outros sujeitos, né? São 7, tá aí embaixo. Mas bom, a gente vai falar sobre isso e para isso, mas nesse vídeo especificamente, a gente vai ter que categorizar algumas coisas em relação à narrativa, à arte, coisas assim. Então, antes de fazer o que eu faço hoje, que é trabalhar com autoescrita aqui nesse canal e com a neuropsicanálise e atender, me formei antes em filosofia, depois em teatro, então isso vem esse pensamento de hoje vem um pouco dessa história, tá? Então, antes a gente vai se perguntar, para conseguir chegar no Big Brother, qual que seria a função da arte? Por que existe a arte? Então, dentro dessa nossa perspectiva aqui, se a arte existe, ela tem que existir porque ela serve de alguma forma para lidar com algum desvio homeostático, né? A gente tem nossas zonas de equilíbrio, qualquer coisa que a gente produza são tentativas de lidar com esses desvios. Assim, é uma simplificação, é claro,
E veja bem, eu não vou aqui dar conta de dizer tudo que é tudo, né, de maneira nenhuma, mas dentro dessa perspectiva é possível pensar assim. Então, se a gente produz cultura, de alguma forma, a gente produz cultura como uma tentativa de solução de desvios homeostáticos, né? Eu sei que isso é uma afirmativa, uma afirmação assim, pesada, mas é um jeito de pensar. Tem um livro interessante sobre isso do Damasio que se chama A Estranha Ordem das Coisas, se vocês quiserem ler. Vou botar embaixo. Mas beleza. E aí, então, nesse sentido, cultura em geral e arte também. Então, se a gente faz arte é porque alguma vantagem isso traz para a gente no nosso equilíbrio homeostático em geral, né? Para a gente ficar para a gente sobreviver. Então, se a arte existe, se ela continuou existindo ao longo da história humana, assim como a religião também, de outra forma, mas se a arte existe, ela existe por uma razão. E ela não ficou aí à toa, porque tinha uns malucos querendo fazer uns negócios que só atrapalha, gasta dinheiro. Não, ela ficou aí por alguma razão. Então, ela tinha alguma função. E aí o que eu penso é que esta função está ligada às necessidades emocionais, né? De uma forma de satisfação, entre aspas, dessas necessidades, sem ter que satisfazer essas necessidades no mundo, né? Isso que a gente vai chamar de processos catárticos, vamos dizer assim, né? E da identificação narrativa. Então, pensando especialmente lá sobre o teatro grego, que eu acho que é o marco para a gente, ou pelo menos para mim, dessa história que segue para a gente tem essa coisa que vira, se transforma nos festivais, as tragédias e tal. As pessoas vão lá e vão acompanhar essas trajetórias desses heróis que fazem coisas, têm atitudes, ou têm escolhas ali que trazem consequências para eles, consequências graves em geral, e essa plateia vai acompanhar esse processo, né? Vai acompanhar esse processo de responsabilização, ou de punição, ou de consequência dessas ações, né? E vai acompanhar isso se identificando narrativamente com esses heróis, né? Isso é, vamos dizer assim, talvez o modelo mais tradicional que a gente tem de narrativa, assim, né? Nesse sentido ocidental aí. Então a gente vai se identificar com esses heróis, eles têm as falhas trágicas, que é uma categoria muito importante para a gente aqui, as falhas trágicas, ou seja, coisas que esses heróis fazem que eles não deveriam ter feito, né? E essas falhas trágicas levam eles para um percurso de uma série de consequências muito graves para eles, e a gente acompanha esse percurso. E a ideia um pouco é que a gente, através dessa identificação narrativa, realiza fantasias, desejos e satisfaz nossas necessidades nesse campo dessa fantasia, da identificação narrativa, nesse campo de construção cognitiva, e não precisa fazer. Então a gente vê aquilo acontecendo, a gente vê, por exemplo, lá, sendo bem simplista, o Édipo matando o pai, né? Então o Édipo Rei, tá embaixo, né? O Édipo Rei, mas a história clássica, ele então faz isso, a falha trágica ali dele seria o orgulho de não abrir espaço na rua e tal, e a gente vai com ele, e a gente segue isso, ele faz esse negócio, e ele casa com a mãe, sem saber, mas casa, e aí tem toda a consequência que vem daí, ele se lasca, e depois ele descobre isso tudo e acaba muito mal. Não vou contar o final da peça, mas não acaba bem. Mas o ponto é que aí a gente tem então um conflito entre necessidades, né? Dentro da nossa perspectiva. Então ele tem essa espécie de orgulho dele, que está ligado à dominância, né? Necessidade de dominância, ele não quer abrir espaço na rua para o outro, né? Para o rei passar. E aí com isso, essa disputa de dominância causa uma consequência no sistema de vínculo dele, né? Então ele mata o pai de quem ele deveria cuidar, né? Ele se casa com a mãe, que ele não deveria também ficar com a mãe, casar com a mãe, transar com a mãe, porque a mãe é a mãe. Então a gente tem esse interdito aí para sustentar os sistemas de vínculo, que estão nesse vínculo, se você quiser ver o vídeo passado, está ligado à necessidade de ser amado, necessidade de cuidar. Então o sexo ameaça esse sistema de vínculo de modo geral, e a dominância também. A raiva, a necessidade de brigar e tal. Mas dominância e sexo são ameaças para esse sistema de vínculo, por isso que a gente faz esses interditos que a gente faz. E o Édipo talvez era a condensação maior disso aí.
Mas a ideia é que assistindo esse negócio, quando a gente assiste esse negócio, essa tragédia lá, a gente consegue se colocar no lugar dele. E essa é a parte fundamental. Eu me coloco no lugar desse outro, eu faço uma identificação narrativa com esse outro, né? Essa categoria para a gente é muito importante e é ela que de alguma forma sustenta a arte. Eu produzo especialmente as artes narrativas, né? Então a arte é muita coisa, mas as artes narrativas que é do que a gente está falando aqui essencialmente hoje. Eu coloco no lugar do outro. Eu consigo me colocar no lugar do outro através desse rebatimento narrativo. Então, a gente apresenta esse personagem, eu me identifico narrativamente com ele, sigo com ele, realizo essa minha fantasia, algo que eu não posso realizar com ele, e sofro as consequências com ele. Então, nesse sentido, eu faço um processo assim catártico. E aí tem discussões sobre qual que é a função exatamente desse processo, por exemplo, para o Nietzsche, vou colocar o texto do Nietzsche sobre isso aí, e para os Aristóteles também, são diferenças de perspectiva, mas para a gente aqui, tudo está embaixo, mas para a gente aqui, a gente vai pensar que a gente está fazendo, através dessa identificação narrativa, um processo de experiência de satisfação em rebatimento das nossas necessidades emocionais, né? Então essa seria a função da arte, né? E de elaboração disso, por que eu não posso, por que eu não consigo, as relações, os limites entre o que a gente queria fazer e a realidade, o que a gente não pode fazer. E esse conflito, que eu chamo de, estou falando de realidade aqui, né? O princípio de realidade do Freud, ele está ligado em geral aos sistemas de vínculo. Então a gente vai não satisfazer as outras necessidades para priorizar o vínculo, né? Porque o vínculo é mais importante para a nossa sobrevivência. Então, o campo social, o campo moral, né? A família, tudo isso está ligado ao vínculo. Então, a gente abre mão de uma série de coisas para se submeter ao vínculo e com muito sofrimento várias vezes. E, nesse sentido, a narrativa, via de regra, propõe esse conflito, né? Então, mas aí a gente pode pensar outros, assim, pensei aqui em três, né? Um Édipo Rei, acho que é um, Ifigênia em Aulis, que não sei se vocês conhecem, mas é aquela história lá que o Agamenon tem que matar a filha dele, a Ifigênia, para conseguir os ventos para invadir Troia. E aí ele mata a filha, enfim, mas tem o conflito aí, tá ligado à necessidade de cuidar e a dominância, de novo, né? A dominância, ele quer ser o rei que invadiu e tal, conquistou, e a necessidade de cuidar da própria filha. E aí ele faz o que ele faz, a dominância vence, e ele, então, sofre com isso. Uma outra, então, de novo, conflito entre aqui o campo de vínculo, a necessidade de cuidar e a dominância. E aí um outro que eu pensei que era bom também, que eu acho que serve pra gente para pensar daqui a pouco, quando a gente chegar no Big Brother, é a Antígona, né? Que é bastante assim, interessante, porque, na minha opinião, a Antígona tem dois protagonistas, né? Na verdade, tem um protagonista que não é Antígona, na minha perspectiva. Quem quiser discordar, fica à vontade, óbvio. Mas a peça chama Antígona, a Antígona quer enterrar o irmão, só que ela não pode enterrar o irmão, e o Creonte, que é o governante ali, fala que ela não pode enterrar o irmão dela, né, que morreu, e ela quer enterrar o irmão, necessidade de cuidar, e o Creonte fala, não, não pode, dominância, a lei, e aí isso segue. O que ocorre, né? A Antígona faz o que ela faz, ela é punida, só que o filho do Creonte é apaixonado, é noivo da Antígona, né? O Aemon. E aí, então, esse pai que puniu a Antígona perde o filho em função disso, né? E aí ele se vê, a consequência do ato dele de dominância é a ameaça do sistema dele de vínculo, a necessidade de cuidar de novo, porque ele perde o filho. E isso aqui é o mais grave da história, por isso que, para mim, a tragédia é sobre o Creonte nesse sentido. A Antígona, ela tem um traço marcado, ela vai morrer, isso vai acontecer, a gente já sabe, ela já sabe, isso não parece ser uma questão para ela, ela tem conhecimento disso, né, e do que vai acontecer, então ela segue aí. Assim como a Ifigênia, o conflito está com o Agamenon, não com a Ifigênia, está muito mais com ele, que vai matar a própria filha. Mas então o Creonte faz isso, e aí ele tem como consequência a perda do filho dele. Então, de novo, um conflito, a consequência que existe de você priorizar a dominância em detrimento do vínculo, né? Então isso é um pouco a função da tragédia, assim, que a gente compreenda de alguma forma, que a gente faça esse processo de materialização da dominância ou do sexo, do que quer que seja, ou da necessidade de brigar, e que isso traga para a gente as consequências do vínculo. Beleza, isso segue assim. Eu tenho um vídeo no qual eu falo sobre essa passagem, um vídeo antigo, que eu vou falar agora. Isso segue assim por muito tempo, a gente vai caminhando, drama moderno e tal, com muitas alterações nesse sistema.
E depois a gente entra no século XX, o cinema, e especialmente para mim aqui, é importante falar sobre o cinema americano. O vídeo no qual eu trato dessas categorias também, de maneira assim mais talvez detida, é um vídeo chamado Síndrome do Impostor, a Síndrome do Impostor, eu acho, que está no Florimanu ainda, vou botar ele aí embaixo. É um vídeo de 4 anos atrás, mas ele ainda é válido para mim. Então a gente vem com essa categorização e aqui o fundamental que você consiga perceber é que aqui a gente tem a falha trágica e a identificação narrativa ocorrendo. No século XX, quando a gente pensa os heróis, especialmente do cinema americano, a gente não tem mais a falha trágica acontecendo. A gente tem uma posição de antagonistas, a gente tem os protagonistas e a gente tem os antagonistas. Né? Os protagonistas são bons e os antagonistas são maus. Né? Então o conflito se desloca para fora, nesse sentido a gente projeta no outro o que há de ruim. Né? E aqui a gente não tem mais a falha trágica, nesse sentido a gente tem assim, o melhor exemplo para mim é o do super-homem, que ele não tem nenhum defeito, mas ele tem a criptonita, né? Então ele tem um ponto fraco. Então os heróis têm pontos fracos, vamos dizer assim, mas não é a falha trágica exatamente. E a gente então passa a se identificar com esses heróis, né? Então isso é bem bacana de pensar. Então a gente não vai fazer com eles mais essa peripécia trágica, né? Passar por esse processo todo, que são as consequências das nossas ações. De modo geral, a gente não vai. O super-homem até tem um momento ali que ele faz um negócio que dá ruim, tem que voltar ao mundo, fazer girar para trás e tal, mas de modo geral não é isso, a gente está identificado com o bom. Né? Então isso é bem importante para a gente pensar que a presença do superego na nossa vida, ali né, nesse nosso século XX, assim, mas até antes, né? Essa presença da lei tão forte faz a gente não conseguir mais sequer, talvez, se identificar com aquele que faz a cagada. A gente se identifica com o bom, né? Mas é uma identificação narrativa ainda, tá? Então a gente se identifica narrativamente com o herói, então com o bom. E aí a gente vai enfrentar os desafios do mundo junto com ele. Isso é bem interessante, mas entenda, tem uma identificação narrativa por rebatimento daquele universo ocorrendo. Agora a gente está identificado com o bom e o mal está fora, num mecanismo que a gente poderia chamar talvez de projeção, né? Na psicanálise. A gente projeta para fora o mal, coloca ele no antagonista, no vilão e segue. Na tragédia a gente não tem vilão, assim, entendeu? Não é isso, é o próprio sujeito que vai operar esse troço. Por isso que é tão rico e tão interessante. Isso que está em nós, as nossas necessidades, o conflito dentro de nós, aqui a gente tem o vilão. E esses desafios são em relação ao outro, né? Tá, aí a gente segue assim e identificado com o bom. Então, já é um outro tipo de identificação que vai colar no que a gente vai dizer daqui a pouco, que vai chegar no Big Brother, que vai passar aí num terceiro movimento para as redes sociais. Né? Então, a gente tem o século XX, essa identificação com esses grandes heróis, que ainda existe, né? A gente ainda tem aí os heróis aí da Marvel e tal, enfim. Mas aí a gente vai para a televisão. Na televisão, aqui no Brasil, a gente tem o fenômeno da novela, né, que é muito importante para a gente. E a gente tem na novela a identificação, de modo geral, com os mocinhos. Então tem os mocinhos, os vilões, e na novela isso ainda é mais claro ainda, talvez, do que no cinema americano. É assim, quem é bom, quem é bom, quem é mal, e quem é mal fica muito claro que é mal desde o início, para você não ter dúvida de que você está do lado de cá e contra o lado de cá. Você não tem dúvida de que você é o bom, entendeu? Então a gente é bom, é isso que a gente é bom, o outro é mal, né? E aí a gente segue com a novela aqui, ocupando a nossa vida de um jeito muito intenso. E junto com a novela vem uma coisa, eu vou chegar nas redes sociais no Big Brother já, mas junto com a novela vem uma coisa que é assim, a ideia da celebridade, que é fundamental para o Brasil. Não só para o Brasil, mas no Brasil é muito forte, né? O global, o fulano, famoso e tal, a noção de celebridade e a ideia de que existe ali uma vida extraordinária acontecendo. Isso é muito importante na nossa história e muito importante para o fenômeno do Big Brother. Mas então a gente tem essa identificação narrativa ocorrendo, tosca, mas ocorrendo ali por rebatimento narrativo com o bom versus o mal. E a gente tem numa capa aí externa, metalinguística, num outro nível da linguagem, esse processo de fantasia e de idealização dessas estrelas, né? Que são os globais. Assim. O Hollywood também tem isso, mas enfim, aqui no Brasil era esse fenômeno que vai um pouco mudando com o Instagram. Mas beleza, vamos lá, que o negócio é longo, o processo. Mas, então a gente tem, ao mesmo tempo, essa identificação narrativa ocorrendo, mas já um rebatimento idealizado de conexão com essas outras figuras, né? Então, os ídolos, assim, tudo isso que vai acontecer. Beleza, aí a gente segue tudo isso mais ou menos organizado, a gente tem os ídolos lá, os famosos, né? Que vivem vidas extraordinárias, teoricamente, e a gente tem essas narrativas das novelas e tal.
Com a chegada aqui no Brasil das redes sociais, especialmente do Instagram, e aí você pode ver o vídeo sobre o Instagram, que eu falo muita coisa que vai servir para cá também, do Instagram, a gente tem uma alteração nesse sistema. E por isso também que o Instagram, eu acho, ocupa um espaço tão importante no Brasil, tão forte, né? Por isso que a gente está tão viciado nisso. Então, essas celebridades, elas se deslocam para lá. E a gente passa a ter acesso à vida privada dessas celebridades, né? Não só delas, as nossas também, as vidas privadas. Só que essas vidas privadas, é bem importante que se entenda, elas não são as vidas em si. Elas são uma filtragem, uma edição da parte boa da vida, né? Então é como se a gente pegasse o herói aqui, né, que é só o bom, e jogasse para as redes sociais e produzisse uma espécie de selfie, uma persona da gente mesmo, só boa, né? Então a gente não suporta mais, isso já vem acontecendo ao longo do século XX, reconhecer nossas falhas, é muito difícil, e a gente produz aqui um negócio que nega as nossas falhas todas, que são assim, essa coisa que a gente poderia pensar no Instagram. Isso acontece em paralelo com a noção de reality, né? Então, o Big Brother tem 24 anos, então um pouco mais, mas no Big Brother a gente também tem vilões e mocinhos várias vezes, né? Mas então a gente vai produzir uma identificação, não é mais com um personagem, veja bem, agora é uma identificação de uma outra ordem, que tem muito a ver com as redes sociais, que a gente vai chamar aqui de uma identificação narcísica. É interessante porque o Freud, na introdução ao narcisismo, no texto dele, que eu sempre está embaixo também, ele pensa em dois tipos de amor, né? Um amor que está ligado para a gente ao vínculo, né? Então, eu amo aquelas figuras que me protegem, me nutrem, e o amor que está ligado a um amor de tipo narcísico, né? Então, eu amo aquele que eu não sou, que eu deveria ser para ser amado, eu amo quem é igual a mim, eu amo quem é como eu. Mas esse tipo de identificação narcísica que é o que vai operar essencialmente os processos agora, né? E esse tipo de identificação é o que vai levar a gente adiante no Big Brother, eu acho. Mas enfim, aqui na passagem para o Instagram, a gente então problematiza fortemente a noção de personagem. A gente passa a trabalhar com uma ideia de persona, sim. Persona é um termo ruim, mas esse recorte de rebatimento dessa pessoa, mas que não é a pessoa, é um recorte virtual da pessoa, né? É o recorte bom, é só o bom. E aí a gente então, inclusive é possível pensar que as novelas em si, tudo isso que a gente tem a noção de personagem, de construção de personagem, de registro de atuação, tudo isso fica muito problematizado a partir desse fenômeno duplo que são os realities, que as pessoas estão performando a si mesmas, e as redes sociais que as pessoas também estão performando a si mesmas, né? Em cortes diferentes, mas a gente não tem mais um rebatimento de personagem, é o si mesmo performado para parecer melhor, né? Então é como se a gente pegasse o ideal do eu, que é aquela figura de quem eu deveria ser para ser amado, está embaixo do ideal do eu, se você quiser entender, e a gente aplicasse ele a essa versão da gente, e assim, nessa versão a gente vai operar a nossa colocação no mundo. E assim a gente segue nas redes sociais. Quem que é a minha persona, a minha figura lá na rede social? É o eu retirado do que tem de ruim e adicionado do tudo que deveria ter, mas não tem, né? Então é esse recorte do ideal do eu, a idealização de si, que é insuportável, é inalcançável, por isso a depressão que vem daí também. A gente não sustenta esse negócio, não dá para ter, a gente passa a se comparar muito mais, o outro parece muito melhor que a gente, porque a gente acha que o outro é verdadeiro e a gente sabe que a gente não é, né? A gente sabe que a gente está mentindo, no fundo, então a gente vê o outro conseguindo, então a gente entra em processo de comparação e dominância e sofrimento, né? Mas o vídeo do Instagram trata melhor disso, se vocês quiserem. E aí, nesse mesmo movimento, a gente vai abandonar fortemente a noção de personagem e vai se aproximar da ideia de pessoa, né? A pessoa que é aquela com quem aquela que eu sou, que eu quero ser, que eu quero parecer ser, e também a pessoa com quem eu me identifico. Então eu faço identificações narcísicas, não mais identificações narrativas. Isso é a parte mais importante. Então aquele fulano é como eu, ele é igual a mim, né? Várias vezes quando eu faço um vídeo, por exemplo, as pessoas respondem, esse sou eu, essa sou eu, essa sou aquele e tal. E eu até brinco com isso, falo qual é o seu tipo e tal, uma brincadeira com essa ideia de identificação narcísica, como se fosse você. A gente tem muito menos capacidade hoje em dia de produzir identificações e fazer esse esforço de rebatimento narrativo para acompanhar a trajetória do outro. A gente fala, sou eu ou não sou eu? E aí tem uma coisa muito complexa nisso, que é a relação do discurso identitário com isso. O discurso identitário, ou os discursos identitários, né, que são absolutamente fundamentais, né, como, então eu posso categorizar aqui pessoas diferentes falando sobre si. E não só mais o homem branco bom e tal. Então tem pessoas diferentes falando sobre si.
E aí cada um vai se identificar com vai fazer esse discurso identitário. Eu sou aquele, eu sou aquele, eu sou aquele outro. Então é fundamental, mas ele gera no segundo movimento uma utilização pelas máquinas de mídia e comunicação e tal, de processos de identificação simplificados e de venda, né? Porque quando a gente se identifica, cada um com o seu microgrupinho, a gente produz conflitos entre esses grupinhos, engajamento e dinheiro, né? Então, é lógico que é fundamental o que se produz sobre o discurso identitário, mas ele também tem esse retorno, esse troco aí, quer dizer, essa utilização. Mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, pensando no Big Brother. Mas então aqui a gente vai perdendo essa noção de construção de personagem, de narrativa, e vai se aproximando para esse sou eu, esse não sou eu. E de modo geral, o bom sou eu, o mal é o outro, né? O que já estava lá presente. E aí então a gente tem essa montagem do reality, que é esse outro registro de atuação, é uma atuação, é óbvio, mas é um outro registro, né? A gente não tem mais a construção da personagem, a gente tem aquele que se mostra sendo ali, né? Nessa modulação dele, que é próximo da modulação do Instagram. Eu tenho um amigo que é ator, foi ator, hoje em dia é psicanalista, e que ele tem uma impressão de que a própria possibilidade de atuação, e depois desses fenômenos do Instagram e do reality, ela está muito problematizada, né? Então é muito difícil pensar que eu posso fazer alguém que não sou eu. Então cada vez mais a gente tem que fazer alguém perto da gente. O que por um lado, de novo, é muito legal, porque você não vai ter mais alguém fingindo que é o preto ou sei lá o quê, a pessoa que é o hétero fazendo o gay de um jeito caricato e tal. A gente vai diminuindo um pouco isso, o que é incrível, mas por outro lado a gente problematiza também o deslocamento, né? Essa conversa que eu estou tendo aqui é muito mais complexa do que esse vídeo. É óbvio que a gente pode abrir muito mais isso, e eu nem sou a pessoa, eu acho, mais gabaritada, vamos dizer, para falar sobre isso. Mas eu acho que essa conversa com esse amigo me trouxe esse pensamento de que, então, por exemplo, uma coisa que ocorre hoje em dia, que é um homem gay, como é o caso dele, ator gay, tem muito mais dificuldade de fazer um personagem hétero. Então, o ator gay vai ter que fazer um personagem gay, como se fosse assim, né? Não pode mais ter o rebatimento. Enfim, muitas coisas para pensar aí, mas, então, de novo, a importância do discurso de cada um poder falar de si, né? Do lugar de onde está, mas a problemática que isso pode gerar também num segundo movimento. Uma coisa não nega a outra, obviamente. Tá, mas então a gente chega ao Big Brother, e no Big Brother e no Instagram a gente tem esse funcionamento que é de uma identificação narcísica, né? Eu sou aquele e não eu acompanho a trajetória daquele. E aí, beleza, então tudo bem, mas por que isso no Brasil, que é a nossa pergunta inicial, por que isso no Brasil ganha tanta força, né? Por que isso no Brasil, essa identificação narcísica aí, ela ganha esse espaço tão intenso? E aí tem um outro dado nessa história, e isso tem a ver com a presença das redes sociais, né? Então, eu estou identificado com aquele que é o legal, eu quero ser igual a ele e tal, mas que tem a ver com uma coisa assim, algumas coisas, né? Mas uma a nossa vida no Brasil, ela passa por uma dificuldade muito intensa de satisfação das necessidades, né? Então você está vivendo uma vida de guerra, de opressão, de violência, todo mundo em algum grau, algumas pessoas muito mais do que outras, mas então a gente está vivendo um mundo de intensa, uma vida acachapada por uma espécie de ameaça constante da dominância, né? Então, que é a nossa versão do capitalismo, né? A versão do capitalismo no Brasil. Então, é assim uma disputa muito intensa o tempo todo e uma chance de vencer muito pequena. Então, nesse processo, a gente passa a precisar produzir rebatimentos ideais, né? Então, a gente precisa fazer identificações ideais para sobreviver, é quase como se fosse isso. Então a gente fala, eu preciso imaginar que eu sou aquele outro, porque na minha vida nada se satisfaz, né? E aí é muito legal porque num momento a gente faz essa identificação com os personagens, mas isso vai gastando cada vez mais, a gente vai tendo cada vez menos capacidade de fazer identificação com os personagens, a gente é oferecido esse outro mecanismo que é a identificação com essa espécie de personas, né? Essas figuras que a gente vai dizer eu sou igual a eles. Então a gente tem o oferecimento da identificação narcísica através das redes e dos realities. E a identificação narcísica, ela no fundo, ela tem algumas vantagens nesse processo, porque eu posso dizer, não, eu sou incrível, eu sou mesmo incrível,
E o outro é terrível, então eu posso fazer isso. Eu não preciso fazer um movimento de esforço, de falar como é que eu me desloco para pensar sobre o lugar do outro, eu não consigo mais fazer isso. Eu tenho uma confirmação de que eu sou incrível através das minhas redes, dos meus lugares, das minhas opiniões, de quem eu sou, eu falo só com quem concorda comigo, quem discorda de mim eu anulo, eu apago. Então, como a realidade é tão difícil de se negociar a satisfação das necessidades na realidade, no Brasil, a gente faz um retorno para uma posição narcísica. Eu sou foda, eu sou incrível e o resto é terrível, né? Então tem a ver com isso. Uma realidade impossível que coloca para a gente um retorno para uma posição narcísica, né? Então uma posição de protesto, uma posição na qual eu sou o centro do mundo, e as redes reafirmam isso. Essa parte é muito importante, pensando no Brasil. No modelo capitalista brasileiro, que é um modelo baseado na lógica de dominância muito intensamente, com muito pouca capacidade de vitória e com uma carência muito intensa dos sistemas de vínculo. Ou seja, é um Estado que pouco cuida, é um Estado que cuida muito pouco, cada um se vira, mas não tem como se virar porque no fundo não tem como conseguir nada. Então eu faço um retorno, e aí me oferecem esses sistemas narrativos nos quais eu posso dizer eu sou incrível, na verdade. Porque na realidade eu não consigo ser nada. Na realidade, no mundo real, do lado de fora, eu não consigo nada. Então eu faço um retorno, um fechamento para a minha própria bolha, aqui, para a bolha da minha rede, que me confirma que eu sou legal e me identifico com quem eu acho legal. E assim eu sigo. Então, esse reforço, que eu acho que tem um pouco nos Estados Unidos, mas acho que aqui é mais forte ainda. Nos Estados Unidos ainda tem um pouco essa ideia de que você pode conseguir. Aqui ninguém pode conseguir, só pode conseguir quem já vem de uma família que conseguiu, né? Muito difícil pensar a ideia de meritocracia no Brasil, assim, é um pouco até uma piada pensar isso aqui. Então, se você for branco, rico, hétero e tal, aí você consegue, né? Se você tem chance de conseguir. Mas se não, como é que você consegue? Como é que você faz? Então, nesse modelo, essa identificação narcísica opera de forma muito intensa. Eu retorno para mim e eu me identifico com quem fala igual a mim ou que fala o que eu acho que eu sou assim, que falo assim, né? Esses dias, anteontem, ou 4 dias atrás, eu ia fazer esse vídeo sobre Big Brother e aí eu resolvi assistir um minuto, literalmente, do Big Brother, que era o momento da declaração dos participantes que estavam no paredão. Antigamente, na minha época, isso era feito numa cabine, na minha época, quando eu via o Big Brother 20 anos atrás, quando eu vi, hoje em dia faz na frente das pessoas, né? E aí foi muito interessante, porque tinha 2 participantes, que eu vi uma moça e um rapaz, e primeiro ele falou, e o discurso dele assim era assim: eu tenho um sonho, meu sonho sempre foi estar aqui, isso aqui é o sonho da minha vida, e para todo mundo que tem um sonho que não consegue realizar, eu peço que me ajude a realizar meu sonho. E eu não sei quem são as pessoas, eu não sei o que eles fizeram antes disso, tá? Estou falando só desse recorte. Eu falei, poxa, tá, interessante o rebatimento narrativo. E aí ela falou, eu sou legal, me deixa aqui porque eu sou legal, eu sou divertida, eu sou animada, eu sou bacana. E ela fez uma série de atribuições de qualidades dela. Aí eu falei, não, esse cara vai ganhar, né? Pensei, eu ingênuo com o meu cérebro narrativo, pensei, bom, tudo bem, ele produziu uma identificação narrativa e ela falou, eu sou legal, né? E, bom, ela ficou, eu acho, ela ganhou, pelo que eu entendi, eu olhei hoje de manhã, pelo que eu entendi, ela ficou, ganhou só 3% dos votos para sair, e ele saiu com 80% dos votos para sair, ele foi retirado com 80% dos votos para sair. Ela ficou, ele saiu, com uma enorme vantagem. Tinha um outro cara no meio que eu não lembro que era, que eu não cheguei a ver. Mas nesse processo me pôs a pensar de novo, isso que reafirmou essa ideia que eu estava construindo, que é a identificação narrativa do se colocar no lugar do outro que sonha, não tem mais espaço. É assim, eu sou bom como ela, eu gosto dela, ela é legal. Né? É claro que nisso também tem a identificação que ocorre com os vilões, né? Fala mesmo, ele fala as coisas mesmo, porque por algum lugar vai ter que vazar. As nossas maldades, vamos dizer assim, os nossos desvios, vamos dizer assim, vão ter que vazar. E aí isso explica muita coisa do nosso mundo, mas é alguém que fala a verdade, vamos dizer assim, alguém que é escroto mesmo. Então isso vai vazar por esse outro dispositivo, né? Mas nesse caso aqui, a gente tinha essa menina dizendo que era boa, legal, e eu falando, bom, eu também sou, então eu gosto dela, eu sou igual a ela. E ela é feliz. Então ela é feliz, que tem totalmente a ver com o Instagram, né? Que assim, eu me identifico com quem é feliz. E assim eu sigo, né? Nesse processo de identificação muito diferente que é a identificação narcísica. E tem aí um outro dado que também tem a ver com o Brasil,
que é que nesse campo aí do jogo, que não é mais uma narrativa exatamente, é claro que tem narrativa, né? Porque tem um percurso e tal, que as pessoas constroem, os editores constroem, tudo aquilo acontece. Mas nesse jogo aí é um jogo de dominância, né? O vínculo ele não tem espaço mais. E aí isso me faz pensar um pouco também sobre a passagem, de alguma forma, do teatro grego para os jogos romanos. No teatro grego, como eu disse, tem essa noção de conflito interior, né? Eu faço isso, perco aquilo, as consequências. Nos jogos romanos é assim a dominância, quem vai vencer, quem vai morrer. Então a gente não tem mais espaço para esse conflito, né? É uma pragmática da dominância e você vai construir, ao invés de vínculo, alianças. Então, dentro do Big Brother, você não tem vínculo. Pode acontecer? Pode, mas em princípio você não tem vínculo, você constitui alianças. E a gente olha de fora essa noção das alianças de maneira absolutamente cínica e pragmática, né? A gente fala, fulano está assim com ciclano porque ele vai ganhar, porque ele acha que está... Então tem essas mesas de comentários que vão analisar essas alianças, né? E que então fazem uma instrumentalização do vínculo, do que seria o vínculo, para a dominância, para a vitória. É um pouco o que eu falei no vídeo sobre o filme do Scorsese, né? Instrumentalização do que seria o vínculo para um caminho de dominância. Isso também é um sinal, eu acho, do nosso sistema brasileiro aqui, no qual a gente não tem condição de conseguir nada, o vínculo está muito empobrecido e a gente tenta fazer alianças. Então, aquelas coisas que falam, não, você tem que ser amigo de quem vai te fazer bem, de quem vai te trazer coisas bacanas, de quem te bota para cima. Essas coisas, né? Os amigos dizem que amigos você tem, né? Que você vai... E, de novo, vínculo para a gente, aqui na definição que a gente dá, envolve a partilha de fragilidade, vê o último vídeo sobre isso, a partilha de fragilidade e a necessidade de cuidar. O que é inviabilizado na noção de aliança, porque você precisa do outro para crescer, para chegar lá. Mas no final das contas você vai ter que jogar o outro no penhasco porque você quer ganhar, né? Então não tem muito jeito. Então, a gente para de ter o conflito interno, né, do conflito entre as necessidades e os sistemas de vínculo, que eu falei lá atrás do teatro grego, e a gente passa para uma noção de conflito, de disputa de dominância para ver quem vai ganhar, e as alianças que são formadas nesse sentido, e todo mundo sabe. Isso é que é interessante do processo. Todo mundo sabe que é isso que está ocorrendo. E aí eu fico do lado do fulano, né, porque eu me identifico com fulano, eu torço para fulano, e isso gera, de novo, pensando nos discursos identitários, dos quais a Globo, ou quem quer que seja, as redes de modo geral, se utilizam disso, porque você produz uma identificação aí, então eu sou igual, eu torço para fulano, eu vou defender essa pauta, eu vou defender aquilo outro, mesmo que não seja a sua pauta, mas você acha que é correto defender aquela pauta, tudo bem, e aí você gera uma polarização, que gera engajamento, que gera dinheiro, né? Que no fundo, tudo isso é sobre dinheiro. Não, o pessoal que faz Big Brother não é bom, não é mal, enfim, não estou nem falando sobre o que é feito com os participantes, não estou nem entrando nesse assunto, mas o negócio é dinheiro. Então, quanto mais engajamento que tem a ver com a polarização, mais dinheiro vai rodar. E aí a gente segue nesse processo. E esse processo passa por uma primazia essencial da dominância, então a inviabilização do vínculo, porque se eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer aliança para sobreviver e eu não posso perder meu tempo ou me arriscar de fato cuidando de alguém. Eu cuido de alguém porque eu suponho que esse alguém vai me trazer alguma coisa e porque eu suponho que eu estou sendo visto, porque lógico, hoje em dia a noção metalinguística do participante sobre como ele é visto é muito maior, óbvio, né? Então eu vejo que eu estou cuidando, como é que estão me vendo e tal. E aí tem um pouco essa construção dessa persona, né, desse rebatimento de personagem, do si mesmo, que é um pouco similar ao Instagram, né? Então eu tenho noção da câmera o tempo todo, eu estou sendo filmado o tempo todo, eu faço um rebatimento porque eu acho que vai funcionar, né? Então quem que é a melhor versão de mim que eu posso levar para o jogo? Eu vou dar o melhor de mim e tal. E que é um pouco o que a gente faz nas redes, né? Muito parecido com o que a gente faz nas redes. E aqui nesse processo a gente não faz a identificação narcísica, ao mesmo tempo a gente faz um processo de julgamento, que esse é antigo, né? De julgar, esse fica, esse sai, está lá no jogo já, na ideia romana, lá, isso está lá acontecendo, que é muito interessante, que a gente continua fazendo, isso é fácil, a gente está julgando o outro e falando desse outro tem que morrer, porque a gente não pode morrer, vai morrer o outro que fez isso aí que não merece, nesse caso agora que é diferente de mim, né? Vai morrer o outro que eu não gosto, né? Então é isso que vai ocorrer e a gente vai eliminar esse outro. Enfim, isso acontece de uma maneira muito direta, assim, né? Então eu estou torcendo para aquele, eu quero que aquele outro saia,
e que aquele outro acabe. E aí entra nos sistemas, a ideia do julgamento, que é fundamental, entra no sistema da fofoca também, né? Como a gente já falou no vídeo do Instagram. Eles têm a coisa de se julgar, falar mal do outro, falar mal de si acontecendo o tempo todo, e a gente também. E a fofoca, de novo, é um mecanismo de estabelecer dominância, né? De ver quem que está e de compreender como é que as alianças estão funcionando, testar quem que está com quem, que eu falo mal de quem, eu falo bem de quem, e eu me diferencio desse outro. Então, eu sou bom como aquele e eu julgo aquele que é mal como eu não sou. E assim a gente segue o processo, e que é uma coisa muito importante também. Eu vou olhar aqui se eu tenho mais notas importantes para falar. Não, eu acho que eu falei quase tudo. Então, mas nesse processo, então, o que ocorre é que a gente faz, tentando fechar, né? Esse campo muito forte de identificação com aquele que é igual a mim, vamos dizer assim. Eu julgo o outro, eu elimino o outro, fico, né, contra esse outro que é diferente de mim, ou de quem eu não gosto. Nisso eu estabeleço a minha posição muito importante de julgador daquilo que é o desvio, então eu me diferencio do desviante, né? Então eu não sou o desvio. Ao mesmo tempo me identifico e julgo, né? Então faço esse que é igual a mim ser o bom, o que é diferente de mim ser o mal. De novo, esse processo de negação da própria falha, de negação da diferença dentro de si, que é o fundamental das redes e o fundamental desse dispositivo dos realities. E aí eu sigo com isso. E cada vez que eu faço isso, quanto mais eu faço isso, eu tenho menos capacidade de produção de uma identificação narrativa por rebatimento e de construção de conhecimento das minhas próprias falhas. E quem não consegue perceber a própria falha tem muita dificuldade de produzir vínculo. Esse que é o ponto. Por isso que a gente poderia pensar que isso, no fundo, é uma tecnologia do fim do amor. Porque quanto menos capacidade a gente tem de reconhecer as nossas próprias falhas, menos a gente tem capacidade de partilhá-las e de ser acolhido por elas, que é, no fundo, o sistema de vínculo básico. A gente se identifica só com o que a gente acha de bom da gente. Isso está tudo lá no vídeo do Instagram também. Então, a gente reforça esse sistema e produz aqui no Brasil aí talvez uma coisa fundamental, que é da ordem do Big Brother, que é muito diferente da novela, que colocava a celebridade num outro lugar, né? O ator global, vamos dizer assim. A ideia do Big Brother traz para a gente uma noção de idealização muito básica, e que é assim, poderia ser eu. Esse sujeito aí está ganhando e ele é tipo eu. Então o eu poderia ser extraordinário, né? Que é a noção da idealização das redes, assim, né? Dessa fantasia. Qualquer um pode ser extraordinário, desde que esteja aí, né? Então, já que ele é igual a mim, eu sou igual a ele, eu poderia também estar nesse lugar, que é um lugar de dominância, de sucesso, dessa fantasia, que é impossível na vida real. Então, eu não sou mais ou menos, né? Não sou uma pessoa qualquer, eu sou como esse outro que pode chegar aí. Então, porque o Big Brother qualquer um pode estar lá. Em princípio, o próximo pode ser você. Então, tem uma máquina de produção de fantasia que é muito específica e muito diferente do processo da construção da arte nesse sentido. E aí tem uma coisa muito interessante sobre as máscaras, né? Para pensar o que é a máscara no teatro grego e como que isso vai mudando e chegando onde a gente chegou. Só para a gente fechar o vídeo. Que é assim, no teatro grego a gente tem o proscênio é aquela parte da frente do palco e a parte de trás, o meio e a parte de trás. Em cada ato de uma tragédia, quem vai à frente é o personagem central daquele momento. E a máscara é a máscara daquele personagem. E veja, então cada personagem tem uma máscara. E essa máscara ela é utilizada pelo melhor ator que vai ao proscênio. Então, o mesmo ator faz o Creonte num dado momento, o Antígono num outro dado momento. Vai à frente, né? O mesmo ator troca de máscara e se torna um outro, né? Que é o ator mais capaz, vamos dizer assim, o ator que vai performar melhor. Entende? Então você tem várias máscaras diferentes que você vai produzir essa identificação e esse rebatimento através delas. E, né, porque você é muitas coisas, o ator pode ser muitas coisas, né? Em princípio. Todos nós podemos ser muitas coisas. E já nos jogos romanos a gente não tem mais isso. Você tem a máscara lá do gladiador e tal, é aquela máscara identificável com ele, é aquele cara, né, que a gente vai torcer por ele ou contra ele, enfim. E no mundo de hoje a gente vai caminhando
por uma produção de um tipo específico de máscara, que tem tudo a ver com Big Brother, que é assim quem eu gostaria de ser. Então eu coloco em mim a máscara do rebatimento da idealização. E não mais muitas máscaras possíveis, né? Eu posso ser muitas coisas diferentes, né? Todo mundo pode ser muitas coisas diferentes porque tem muitas coisas dentro de si, de muitos jeitos, muitas necessidades, muitos impulsos distintos e tal. Então, a gente produz uma máscara, que é a nossa máscara ideal, com ela a gente se coloca no mundo, é insuportável, porque no fundo a gente sabe que a gente não é aquilo, mas no Big Brother a gente vai se identificar com essa máscara que esse outro colocou, né? E assim a gente segue, sem mobilidade e sem flexibilidade desses fenômenos internos afetivos e cognitivos, né? De quem que eu posso ser, quem que eu poderia ser. Então eu me identifico com a minha máscara narcísica, que é igual a mim, só que melhorado, né? A minha versão que deve ser amada de mim, com aquele outro, e eu julgo o que há de diferente dessa máscara, sem a mobilidade. Então, máscara no sentido que eu obviamente estou falando do lado do teatro, é máscara mesmo, teatro grego, e agora estou falando de máscaras de performatividades, de posições ideais e pragmáticas de quem eu deveria ser para ser amado, nesse caso bem pragmáticas. Acho que tinha mais coisa para falar, mas eu acho que dá para entender, espero que, por que eu estou dizendo que aqui no Brasil isso ganha tanta força, em função dessa primazia da dominância e do sucesso da vitória impossível, da carência do vínculo e dessa produção de rebatimento desses campos de idealização. Me falem o que vocês acham, porque tem muita coisa aí, mas eu acho que vocês podem pensar várias outras coisas também, obviamente, coloquem aí embaixo para a gente continuar a conversa, tá bom? Até semana que vem. Acho que semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre ética. Vai ser um sucesso. Mas tá bom? Até semana que vem. Tchau!